Descubra as 9 profecias do fim do mundo que foram escondidas da humanidade. O Apocalipse, um dos livros mais misteriosos e temidos da Bíblia, foi escrito pelo discípulo amado de Jesus, João, que estava em Patmos, escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Dentre todos os discípulos de Cristo, ele foi o único que não foi martirizado, mas sim exilado nessa ilha. Apesar da fama que o Apocalipse carrega, você já se perguntou quais são as suas profecias? Como é o processo desde os sinais preliminares até novo céu e nova terra? Vamos começar então pelos sinais preliminares, antes mesmo dos selos, trombetas ou grandes julgamentos e taças. A Bíblia descreve uma fase inicial de sinais, uma espécie de aviso sobre como serão os tempos finais. Esses sinais são muito mais do que apenas eventos isolados. Eles são marcas da humanidade em transformação e desafio espiritual. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus conversa com seus discípulos sobre o que irá acontecer antes dele voltar e do fim dos tempos ser instaurado na terra. Nesse discurso, ele menciona algumas coisas que aconteceriam várias e várias vezes ao longo da história da humanidade, mas que um olhar atento saberia identificar como um sinal. E que seriam esses sinais? Guerras e rumores de guerras, nações entrando em conflito umas com as outras, fomes e terremotos em vários lugares, sinais cósmicos e eventos naturais, falsos mestres e profetas, prontos para enganar todo mundo. Esses sinais são conhecidos como o princípio das dores, ou os sinais preliminares do fim. Tá? Mas e depois, o que vem a seguir? Após os sinais preliminares, adentramos em um dos momentos mais cruciais do Apocalipse, a abertura dos 7 selos. João descreve a cena com uma intensidade única, onde o Cordeiro de Deus se aproxima do livro sagrado com 7 selos, que ninguém além de Jesus é digno de abrir. Conforme cada selo é rompido, uma nova revelação profética surge diante dos olhos atônitos de João. O primeiro selo é quebrado, e um cavalo branco surge, simbolizando a falsa paz que precederá tempos sombrios. O segundo selo revela um cavalo vermelho, representando conflitos e guerras que assolarão a terra. O terceiro selo traz à tona um cavalo preto, simbolizando a escassez e dificuldades econômicas que assombrarão a humanidade. O quarto selo é aberto e um cavalo amarelo surge, personificando a morte em suas diversas formas. O quinto selo traz à tona os mártires que clamam por justiça diante das perseguições sofridas por causa da palavra divina. Cada abertura de selo revela aspectos profundos do juízo final e da transformação espiritual e histórica iminente. Após a abertura dos 7 selos, o livro do Apocalipse nos leva a uma jornada ainda mais profunda e misteriosa. Cada selo rompido revela um novo aspecto do juízo final e da transformação espiritual que se aproxima. A visão de João se enche de simbolismos e imagens impactantes, mostrando a complexidade dos eventos que precedem o fim dos tempos. Os selos não são apenas sinais isolados, mas elos de uma corrente profética que culminará em eventos cósmicos e espirituais de magnitude inimaginável. Conforme os mistérios do Apocalipse se desdobram, somos confrontados com a realidade assombrosa do destino da humanidade e da Terra. Cada revelação dos selos nos faz refletir sobre a natureza da fé, da esperança e do julgamento divino, preparando-nos para os desafios que estão por vir. O Apocalipse não é apenas um relato apocalíptico, mas uma mensagem de alerta e redenção para aqueles que buscam compreender os mistérios do fim dos tempos.
Após a abertura dos 7 selos, as trombetas dos 7 anjos trazem consigo uma série de eventos cósmicos e sobrenaturais que ecoam pelo universo. A primeira trombeta é soada e um fogo misturado com sangue é lançado sobre a terra, consumindo 1/3 de toda a vegetação. O céu se enche de chamas e o ar se torna denso com o odor da destruição. A segunda trombeta ressoa e uma montanha ardente é lançada ao mar, transformando 1/3 das águas em sangue. Navios são engolidos pelas ondas vermelhas e criaturas marinhas perecem em agonias. Com a terceira trombeta, uma estrela chamada Absinto cai dos céus, envenenando 1/3 das águas doces do planeta. A amargura se espalha pela terra, trazendo doença e desespero. A quarta trombeta é tocada e o sol, a lua e as estrelas são afetados, escurecendo parte do firmamento e mergulhando o mundo em sombras inquietantes. As pessoas olham para o alto com temor diante da mudança celestial. Cada toque das trombetas revela mais uma camada da ira divina, preparando o cenário para os eventos finais descritos no Apocalipse. No capítulo 13 do livro do Apocalipse, João descreve 2 figuras sombrias que irão surgir no fim dos tempos. As bestas do Apocalipse. A primeira besta emerge do mar, possuindo 7 cabeças e 10 chifres, com nomes blasfemos sobre eles. O dragão concede a essa besta grande autoridade, e uma de suas cabeças, aparentemente mortalmente ferida, é curada, o que leva muitos a adorá-la. Elas simbolizam um poder político e militar global que se tornará objeto de adoração e obediência, perseguindo os santos e exercendo seu domínio sobre os povos. Por outro lado, a segunda besta surge da terra, possuindo 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falando como um dragão. Apesar de sua aparência inocente e religiosa, ela é enganadora e realiza falsos milagres para seduzir as pessoas, trabalhando em conjunto com a primeira besta. Essa figura representa um líder religioso falso ou uma autoridade espiritual corrupta que busca enganar o povo. As 2 bestas formam uma aliança de poder político e religioso que se opõe à verdade divina e à liberdade dos fiéis, se unindo em um esforço conjunto contra a verdadeira fé. Elas representam uma ameaça significativa para aqueles que buscam permanecer fiéis aos ensinamentos de O Anticristo é uma figura enigmática e sinistra que desafia diretamente a autoridade de Cristo e busca estabelecer seu próprio reinado de engano e opressão sobre a terra. De acordo com as profecias do Apocalipse, o Anticristo se apresentará como um líder carismático e poderoso, capaz de realizar falsos milagres e enganar as massas com promessas de paz e prosperidade. Sua ascensão ao poder será marcada por uma intensa perseguição aos seguidores fiéis de Cristo, buscando erradicar qualquer vestígio da verdadeira fé. Sua influência se estenderá por todas as esferas da sociedade, corrompendo instituições religiosas, políticas e sociais. O Anticristo representa o ápice da rebelião contra Deus, personificando a arrogância humana e a negação da divindade. Seu reinado será caracterizado pela tirania, violência e falsidade, levando a humanidade à beira da destruição espiritual. Enquanto muitos procurarão adorá-lo como um salvador, os verdadeiros crentes reconhecerão nele a encarnação do mal e permanecerão firmes em sua fé, aguardando a intervenção divina que finalmente o derrotará no desfecho apocalíptico. As 7 taças da ira divina representam o clímax do juízo sobre a terra. Cada taça derramada traz consigo uma praga devastadora que atinge diretamente os seguidores do Anticristo e aqueles que se desviaram da verdade. A primeira taça é derramada sobre a terra,
E todos os que adoravam a besta e carregavam sua marca são afligidos por feridas malignas e dolorosas. Uma manifestação física da separação espiritual. A segunda taça é derramada no mar, transformando suas águas em sangue, simbolizando a morte iminente de toda a vida marinha e o colapso dos ecossistemas aquáticos. A terceira taça é lançada nos rios e fontes de água, tornando-as em sangue, privando a humanidade de um dos recursos mais vitais para a sobrevivência. A quarta taça é direcionada ao sol, intensificando seus raios para queimar os homens com fogo, causando dor e aflição. A quinta taça mergulha o trono da besta em trevas profundas, simbolizando o julgamento espiritual sobre seu reino de engano e opressão. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente se reunirem na grande batalha do Armagedon, um sinal claro da iminência do confronto final entre as forças celestiais e terrenas. Por fim, a sétima taça é derramada no ar com uma voz poderosa proclamando: "Está feito", desencadeando relâmpagos, trovões e um grande terremoto que abala as estruturas do mundo conhecido. As cidades são destruídas, as nações caem diante da majestade divina. As 7 taças marcam não apenas o fim dos tempos como conhecemos, mas também o início de uma nova era de redenção ou condenação definitiva. A Batalha do Armagedon é o clímax final da guerra espiritual entre as forças do bem e do mal, descrita como um evento de proporções cósmicas que culminará na vitória definitiva de Cristo sobre as trevas. O termo Armagedon deriva de uma palavra hebraica que significa montanha de Megido, uma região historicamente associada a grandes conflitos. Nesse momento crucial, as forças malignas lideradas pelo Anticristo se unirão em uma última tentativa desesperada de desafiar a autoridade divina. O cenário será de caos e destruição, com exércitos se reunindo para a batalha final. No entanto, a chegada triunfante de Cristo, montado em um cavalo branco e acompanhado pelos exércitos celestiais, marcará o fim da rebelião e da opressão. Sua presença trará luz às trevas, justiça ao caos e redenção aos fiéis. A Batalha do Armagedon simboliza não apenas a derrota das forças do mal, mas também o estabelecimento do reinado eterno de Cristo sobre a terra renovada. O julgamento final é o momento culminante da história da humanidade, onde todos os vivos e os mortos comparecem diante do trono branco de Deus para prestar contas de suas vidas nesse tribunal divino. Cada ação, pensamento e intenção são expostos à luz da verdade absoluta. Não há lugar para mentiras ou enganos, pois a justiça divina é perfeita e imparcial. Os livros são abertos, revelando as escolhas de cada indivíduo. Desde o mais íntimo até o mais público, cada pessoa é confrontada com a realidade de sua existência, confrontando suas virtudes e pecados. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, experimentando a separação eterna de Deus. Por outro lado, os redimidos são acolhidos na presença gloriosa do Senhor, desfrutando da comunhão perfeita com Ele para toda a eternidade. O julgamento final não é apenas um ato de condenação ou salvação individual, mas sim o cumprimento final do plano divino para restaurar todas as coisas em Cristo. O novo céu e nova terra são descritos como um lugar de perfeição e plenitude, onde a presença de Deus brilha de forma inigualável. Nesse reino eterno, não haverá mais dor, luto ou sofrimento. A cidade celestial, a Nova Jerusalém, resplandece com uma beleza indescritível, adornada como uma noiva preparada para seu esposo. As ruas de ouro puro refletem a luz divina que emana do trono do Altíssimo.
O rio da água da vida flui cristalino, nutrindo as árvores da vida que se estendem por toda a cidade. Seus frutos são abundantes e curativos, trazendo vida e restauração às nações. Não há mais noite nem necessidade de sol, pois o próprio Cordeiro é a luz eterna que ilumina esse novo mundo. Cada habitante desfruta de comunhão plena com o Criador, vivendo em paz e harmonia com toda a criação. O novo céu e nova terra representam não apenas o fim do sofrimento humano, mas o início de uma era de alegria e glória infindáveis. Deixe nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Nós agradecemos muito a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.